Bom dia, pessoal. O Rodrigo Ataídes, o Atalouco aqui. E aqui, como se for o Natal de vocês, foi tudo bem? O meu foi excelente, né? Passei uns dias lá em Manaus com meus amigos do MBL Amazonas. E agora estou de volta aqui em Atibaia. Essa vista bonita aqui, esse dia bonito aqui da Pedra Grande. E eu tava pensando ontem, né? Depois de ver o vídeo do Junito sobre o nosso amigo Anão do Moura. E veio a questão algumas coisas, né? Qual deles você acha que é pior, tá? No sentido de usar a religião ou a fé dos outros para benefício próprio, né? Ou deturpar a fé dos outros para manipular as pessoas para o que elas querem, tá? Nessa lista aqui eu vou excluir malucos como o Jim Jones, né? E o cara do Heaven's Gate, que eu esqueci o nome, que induziram as galera ao suicídio. E aí é um outro nível de loucura, psicopatia, doideira, né? Nessa lista também eu não vou tirar também pessoas que eu acho que são true believers de alguma maneira, apesar de eu não achar que faça sentido, eu respeito a fé das pessoas que não fazem mal a ninguém, como o Henrique Cristo, por exemplo, né? Que é um cara que faz muito bem, eu não acredito nele, óbvio, mas ele é um cara que faz o bem, não faz mal pra ninguém, só prega coisas boas, não tenho por que colocá-lo nessa lista, tá? Não acho que ele seja realmente um manipulador, eu acho que ele é um true believer, né? Então vamos lá. O primeiro nome que me veio à cabeça foi o Edir Macedo, tá? O cara dono do império da Igreja Universal do Reino de Deus, muitos de vocês conhecem, dono da Rede Record, o cara que tem um lobby enorme, era um dos donos do PR, né, informal, né, com grande poder e influência na política, né, e que já teve escândalos, né, como o do, não vou lembrar o nome do pastor, que chutou a imagem de Nossa Senhora, por mais que você acredite ou não, né, na imagem de Nossa Senhora, óbvio que aquilo não é Nossa Senhora, é só uma representação, mas quando você chuta a imagem, está chutando o que ela significa também, tá? Não necessariamente uma idolatria, né? Você não sabe como os outros enxergam aquela imagem. E tem um escândalo pior, né? O escândalo das pessoas rezando em estádio, depois rezando sobre os montes de dinheiro, e o Edir Macedo fazendo desafio aos outros pastores. Você acha que você é mais ungido que eu? Você acha que você é mais abençoado que eu? Quem tem mais Espírito Santo? Eu ou você? Sem contar o fato dele esconder coisas, como o filho dele, que faz parte da comunidade LGBT, e utilizar de manipulação baixa, sabe? De prometer prosperidade proporcional ao que você doar, tá? Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu trago é do Valdemiro Santiago, o cara do chapelão, que é engraçado, muita gente tira sarro, né? Mas ele também, não esqueçamos, que ele, durante a pandemia da Covid, vendeu, entre aspas, vendeu não, pediu uma doação de um valor alto, em troca de um feijão abençoado, ungido, que poderia, em teoria, óbvio que ele não fala diretamente, mas ele dá a entender, dá sinais, isso é uma característica comum a todos esses manipuladores, que ele iria curar a Covid com feijão mágico, né? E não esqueçamos que um cara que se diz ungido tá cheio de dívidas nas igrejas, né? Pede para as pessoas alugarem no nome delas, não paga, né? E depois deixa os débitos para os outros se virarem, né? É dono de fazendas e que quando teve o câncer do Marcelo Rezende, ele disse que é a vingança de quem mexe com alguém de Deus. O cara comemorando o câncer de outra pessoa. Bem, isso para mim não é um comportamento, né, de alguém que se diz cristão, alguém que se diz religioso, né? E o último exemplo, como não podia faltar de ser, é do Nando Moura. Por mais que ele não seja necessariamente um pastor ou um padre ou alguém religioso, calma que vai ter uma menção honrosa. Por mais que ele não seja um pastor, ele sempre utiliza de Deus para justificar as coisas mais atrozes que tem, né? Por exemplo, no vídeo de ontem, que o Junito comentou, ele usou o próprio filho com uma fala deturpada do Orlando, né? Em que o Orlando falou, eu não mexo com isso, eu não mexo com a dor disso aí de perder um filho, eu nem imagino como é a dor de perder um filho. Ele cortou esse trecho e só mostrou ele rindo quando falou que o Nando não podia ter filho, pelo menos o gene não vai pra frente. Óbvio que o Orlando não tinha pensado no filho dele, tanto que ele falou isso depois. E o Nando cortou, usou o próprio filho morto, o próprio sofrimento da esposa dele de perder. Eu quando era casado, perdi 2, né, da mesma maneira.
E não é algo bom, é algo triste, algo que você sofre pra caramba, né? E ele usa a própria dor dele, a própria dor da família dele, pra poder ganhar view, poder fazer a narrativa dele, pra atacar o MBL de uma maneira que ele nem sabe como, entendeu? Ele tá sendo completamente desleal com os próprios princípios, tá sendo e tá utilizando de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Sabe quem acredita em Deus? O diabo, né? E uma coisa que ele prega muito, em vez de pregar o amor, o perdão, ele é um cara que prega o ódio. Ele acha que o combate, o ódio, a raiva aos inimigos, o desejo de matar, o desejo de combater, o desejo de obliterar é mais importante que o amor, né? Tanto é que se Deus pedir para ele, Nando, eu só te peço que você ame seus inimigos, ele ia falar, não posso, e vai pro inferno. Ele não consegue, ele não consegue. E muito tem a ver com o próprio ego dele, que é esse ego gigante, né? Bem, esse vídeo tá longo e não pode faltar menção honrosa, né? Um certo pároco de nome Júlio, não preciso dizer o resto, né? É um Júlio que gosta de espirrar leite por aí, que a esquerda converteu muitos ateus de esquerda pro catolicismo, né? Que agora todos estão defendendo o padre Júlio, né? Esse padre que teve vídeos, mais de um, comprovado com perícia, por mais de 3 peritos, tá? Inclusive o perito da esquerda reconheceu o vídeo, em que ele está fazendo pederastia com menores de idade. Pederastia, não pedofilia, tá? Tem uma diferença, pesquisa no dicionário. E que ele estava se, digamos, trabalhando a manjuba, né? Para crianças, para menores de idade, né? Tem o caso estranho também que ele deu uma pajeiro para uma suposta vítima dele, para ela ficar quieta. Aliás, pesquisem quem foi para a Argentina, já pesquisa o que significa pajeiro lá, que significa um parreiro. Aí vocês vão ver como é uma piada pronta, né? E esse padre, Mequetrefe, que só tem o apoio de muitas pessoas porque ele lambe o Lula, é um exemplo de alguém que usa fé para se locupletar, ou para se blindar, né? Você acha que realmente ele está preocupado com a população de rua? Sabe? Se você manda a população de rua para um abrigo, ele não é contra. Se você dá comida na prefeitura, um prato, coisa, ele é contra. Ele quer distribuir na rua para fazer a caridade, para ser filmado. Esse padre não vale nada. E por mais que ele faça uma boa ação, porque quem recebe realmente é beneficiado. Não sou hipócrita de dizer que não, tá? Mas ele só faz isso para ganhar seu capital político. Não é alguém que é altruísta de coração. Beleza, pessoal? O que vocês acham? Faltou algum nome na lista? Vocês colocariam algum outro? Deixa aqui nos comentários, beleza? E vamos ajudar o Ataloco aí, beleza? Um abraço, já foi Feliz Natal, agora um Feliz Ano Novo a todos.